eu gosto dessa história porque foi uma das maiores escolas que a gente teve na nossa vida, porque foi onde a gente se endividou. Então, a gente, na época, assim, a gente não, muito novos, né? Tava lá com 20, 21 anos, a gente não tinha muito conhecimento de mercado, então não fizemos nada de estudo de mercado, não conhecia muito o mercado também de noivas, né? De vestido de festa, e nós não tínhamos também fluxo de caixa. Então, a gente tinha vontade, mas não tinha aí capital, né? Não tinha uma reserva para conseguir, desenvolver o negócio. E aí a gente acabou falindo. A gente ficou na época com mais de 65 cheques sem fundo. Tivemos que vender o nosso apartamento, que na época era Minha Casa Minha Vida, para conseguir regularizar tudo isso, Nossa. resetar, e começar praticamente do zero, né? Para dar a volta aí por cima e também deixar tudo regularizado, né? Porque por mais que a gente passamos por essa situação difícil, mas a gente sempre buscou deixar tudo em dia, resolver todos esses problemas para nunca perder, né, a credibilidade aí do nosso nome, do crédito, enfim. E aí, quando a gente fez esse movimento de arrumar tudo, a gente acabou se mudando para uma casinha era no interior de Bento Gonçalves, então era meio que uma colônia que a gente chama lá, né? Era uma cidade a uns 15 quilômetros de Bento Gonçalves, e uma casa muito pequena, reduzimos muito o nosso custo de vida para conseguir resetar e superar aquela fase. E para você ter uma ideia, né, a casa tinha menos de 40 metros quadrados, era toda de madeira, a água era de poço, não tinha CEP, então não passava correio, não tinha internet, em 2015 isso foi, a gente usava ainda aquela internet de modem, aí se acabava ali no meio do mês, a gente tinha que ir para a cidade para conseguir trabalhar. Então a gente fez esse Nossa. reset, né? Não, mas aí vocês ficaram E trabalhando com o quê? Porque vocês então, fecharam a empresa, essa de é, vestido de o noiva. vesti- a gente conseguiu vender na época ela, a gente vendeu o Ah, material tá. que tinha, né? A gente vendeu o material que tinha para conseguir também ajudar ali no retorno de pagar, quitar as dívidas, né? Mas como eu comentei, a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, então meu marido também tinha um outro trabalho Ah, sim. secular, né? Eu estava me formando em psicologia, então eu fazia estágio em psicologia, depois eu continuei trabalhando, dando consultoria numa empresa como psicóloga E, organizacional, então aham. tudo isso ajudava, né, a gente se manter também. E a parte do material gráfico? Essa- Aí, então, isso aí a gente manteve, né? Porque Ah, assim, tá. Não parou era para algo não parou, mas ficou assim, um cliente antigo que ligava e falava, eu quero comprar um cartãozinho, você faz? Sim, a gente faz, Ah, precisava, sim. né? Aham. R$ 100, R$ 200, então a gente sim, a gente faz, claro que a gente faz. Fazendo Então qualquer ficou negócio, assim, né? Aham. então ficou bem de lado, né? E aí o que aconteceu nessa época, tá? Quando a gente se mudou para essa casa, a gente enfrentava muito problema de fluxo de caixa, né? Por toda essa situação que eu comentei, por ser empreendedor. E aí foi ali que a gente teve a ideia do da primeira fintech que eu tive, que foi o Boletão, né?